O Japão está alterando sua política externa e revelou planos para a maior expansão militar desde a Segunda Guerra Mundial. Eles tomaram essa enorme decisão de abandonar 6 décadas de pacifismo relativo, dobrando seu orçamento de defesa. Agora, no flanco oeste do Japão, o Japão vê risco e ameaça. E pela primeira vez, o exercício chamado Punho de Ferro nomeou a China como o inimigo hipotético, embora a ameaça seja real. A cooperação militar entre os dois países está no topo da agenda. Claro, em segundo plano, as tensões com a China nunca estão longe da mente. O Japão e os Estados Unidos se uniram contra a China da maneira mais agressiva possível. América e Japão se mantêm firmemente unidos diante da agressividade e ações coercitivas pelos comunistas chineses. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, anunciou que uma nova base de combate será construída no Japão. E durante esse anúncio, ele soltou a frase mais fria de todas. Quem deseja a paz deve se preparar para a guerra. Agora você sabe o quão sério é esse anúncio. Os Estados Unidos já têm mais de 120 bases militares no Japão. O que torna essa atualização especial e como ela ajudará a contrariar a crescente agressão chinesa? Durante sua visita ao Japão, Hegseth fez 3 grandes anúncios. O primeiro foi o compromisso renovado dos Estados Unidos com o Japão. Em seguida, os Estados Unidos da América enviarão mais tropas ao Japão e estabelecerão um novo comando de combate no país. Embora todas as 3 sejam más notícias para a China, a terceira é a que mais os está irritando. Segundo Hegseth, este quartel-general de força conjunta ajudará o Japão e os Estados Unidos da América a controlar a China e dissuadi-la de considerar movimentos agressivos no Indo-Pacífico. Isso é um grande upgrade para as forças dos Estados Unidos da América no Japão, responsáveis pela defesa do país. Tradicionalmente focada em funções administrativas e logísticas, a Forças dos Estados Unidos no Japão está sendo transformada em um quartel-general operacional conjunto para aprimorar as capacidades de comando e resposta em tempo real. Isso fortalecerá a coordenação Japão-Estados Unidos da América para contrapor a China no Indo-Pacífico. Ao contrário das forças dos Estados Unidos no Japão tradicional, a nova base será um centro de comando para decisões em tempo real e prontidão para o combate. Porém, o que realmente preocupa a China é o potencial aumento do poder das forças americanas no Japão. A visita de Hegseth a Taiwan irritou tanto a China que, poucos dias depois, o Exército de Libertação Popular da China lançou grandes exercícios militares ao redor da ilha, sem aviso prévio. Não seria errado chamar isso de preparação para a guerra, considerando a escala deste exercício. 76 aeronaves e mais de 20 navios, incluindo o poderoso porta-aviões Shandong, cercam a ilha principal de Taiwan. A China também se opõe a referências a Taiwan como um país independente. O Partido Comunista Chinês dá dinheiro aos países que seguem sua linha em relação a Taiwan e pune aqueles que reconhecem Taiwan como uma nação soberana. O exército de 50 centavos do Partido Comunista Chinês desaprova vídeos que retratam Taiwan positivamente. Por isso, você pode nos ajudar muito curtindo e se inscrevendo abaixo. Isso auxilia o vídeo contra esses bots chineses. Muito obrigado. Mas por que a China estava tão frustrada? O Japão possui mais de 55 mil soldados americanos distribuídos em mais de 120 bases militares por todo o país. O Japão abriga a maior presença militar americana fora dos Estados Unidos da América, todas sob uma única unidade, a Forças dos Estados Unidos no Japão, como já mencionado. Até o momento, os treinamentos foram apenas para as forças japonesas, não para lançar ataques. Mas agora, as coisas podem mudar em breve. Como parte dessa mudança, os Estados Unidos estão montando um novo comando de sala de guerra em Tóquio. Essa ação confere mais controle operacional e espera-se que permita ao comandante dos Estados Unidos da América no Japão lançar missões de combate a partir de bases japonesas com a ajuda do exército japonês. O comando atualizado será sediado na base aérea de Yokota, em Fusa, Tóquio. Em vez de construir algo totalmente novo, os Estados Unidos estão reorganizando e aprimorando o que já existe. Como um homem sábio disse, na geopolítica não há amigos ou inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. Os Estados Unidos não estão prestando um serviço gratuito no Japão. Trump chocou os japoneses ao dizer isso. Eu amo o Japão e temos um ótimo relacionamento com eles, mas precisamos protegê-los. Mas em nenhuma circunstância eles têm que nos proteger.
Eu realmente pergunto, quem faz esses acordos? Trump afirma amar o Japão, porém está descontente com a proteção dos Estados Unidos da América ao país. Trump diz amar o Japão, mas como amigo. Por que ele disse isso? E a que exatamente estava se referindo? Trump se referia ao Tratado de Segurança Estados Unidos da América, Japão de 1960, que obriga os Estados Unidos da América a defender o Japão. Mas o Japão não oferece as mesmas garantias de segurança em troca. Então isso era um fato, mas não totalmente exato. O Japão paga, em média, 211 bilhões de ienes, ou cerca de 1,8 bilhão de dólares anualmente, para as forças dos Estados Unidos da América estacionadas no país. Mas o dinheiro não é a razão pela qual os Estados Unidos da América protegem o Japão. O real motivo é muito melhor do que se imagina. Trump não pode encerrar esse acordo. Eram apenas suas oscilações de humor normais e ele não está realmente terminando o acordo. Na realidade, os Estados Unidos da América estão empenhados em fortalecer o Japão. O motivo não é amizade, mas sim geopolítica. A resposta está na crescente importância do Japão como aliado estratégico na região do Indo-Pacífico. Essa medida aprimoraria a coordenação entre as forças dos Estados Unidos e do Japão, especialmente em tensões crescentes com a China, incluindo um possível conflito sobre Taiwan. Sim, Taiwan. Porque o Japão desempenharia um papel-chave se a China e os Estados Unidos se confrontassem por Taiwan. Você pode se perguntar, se esse é principalmente um problema entre China, Estados Unidos da América e Taiwan, por que é um grande desafio para o Japão? A resposta está na localização das ilhas do Japão. Ao observar o mapa do Japão, geralmente conhecemos apenas o continente, mas na realidade o país possui várias ilhas próximas de Taiwan e China. Na verdade, algumas ilhas estão tão próximas de Taiwan que a ilha Yonaguni está a apenas 110 quilômetros de distância de Taiwan, e isso a torna a ilha japonesa mais próxima de Taiwan. Embora ainda não militarizada, o Japão planeja construir uma base militar em Yonaguni e ampliar o aeroporto e o porto devido à potencial ameaça da China caso ataque Taiwan. Porém, a ilha de Okinawa é a que mais representa uma ameaça real para a China. Isso porque Okinawa abriga sozinha 32 bases militares dos Estados Unidos da América, incluindo 30 mil tropas americanas ativas. 1% do território japonês, mas 70% de todas as bases militares dos Estados Unidos da América no Japão. Mas o que mais intimida a China é o fato de que esta ilha está a apenas 509 quilômetros ou 316 milhas do continente de Taiwan. Assim, em um possível conflito entre Estados Unidos da América e China sobre Taiwan, essas ilhas inevitavelmente seriam envolvidas, afetando até mesmo a população civil. Agora, o Japão, parceiro da OTAN na região do Indo-Pacífico, certamente apoiaria os Estados Unidos da América em caso de conflito. Portanto, a China tentaria impedir um contra-ataque americano a partir de bases japonesas. Assim, para evitar envolvimento em um conflito em Taiwan e dissuadir a agressão chinesa, o Japão deve reforçar suas forças militares. Mas acontece que o verdadeiro motivo por trás do Japão fortalecer seu exército não são apenas estas ilhas, é também sobre a sobrevivência e existência do Japão. Se a China atacar Taiwan e ameaçar ilhas japonesas próximas, há preocupação com interrupção no fornecimento de semicondutores avançados e bloqueio de rotas marítimas que abastecem o Japão com petróleo. Isso porque quase 95% do petróleo importado pelo Japão vem do Oriente Médio. Ademais, o Japão é o maior importador global de gás natural liquefeito. Outro motivo pelo qual um conflito seria desastroso para o Japão é que sua principal rota marítima de transporte estaria na linha de fogo. O Japão bloquearia o acesso a energia e recursos naturais, dos quais é altamente dependente devido à necessidade de importação. O Japão é o maior comprador líquido mundial de alimentos. Em resumo, as crescentes ambições da China no Mar do Sul da China e no Mar do Leste da China são uma séria ameaça ao Japão, que também é vítima da fome chinesa por territórios. Uma das principais razões por trás de sua hostilidade enraizada é o conflito em andamento pelas ilhas disputadas, chamadas Ilhas Senkaku. Atualmente, essas ilhas pertencem ao Japão, mas a China reivindica o território e não está disposta a recuar nessa posição. Navios do governo chinês continuam entrando em águas territoriais japonesas perto das ilhas disputadas, comprovando esse fato. Segundo a emissora japonesa NHK,
A China realizou 23 incursões somente em 2023. A China tem demonstrado seu poderio para intimidar qualquer um que se atreva a ficar em seu caminho. Mas em breve a imagem de longo prazo dessa realidade mudará, com os Estados Unidos da América na vanguarda dessa transformação. A cooperação não para nas estruturas de comando. Os Estados Unidos e o Japão também estão aprofundando sua parceria militar através do desenvolvimento conjunto de armas. Eles estão acelerando a coprodução de sistemas avançados de mísseis, incluindo o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile e potencialmente o Standard Missile 6 ou Standard Missile 6. Esses esforços integram uma estratégia mais abrangente na estrutura de aquisição e sustentação da cooperação industrial de defesa. O objetivo é fomentar a indústria de defesa japonesa e aprimorar a segurança regional. A produção de mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile reforçará as defesas aéreas e a capacidade de interceptação do Japão. A colaboração Standard Missile 6 ampliará a capacidade do país de enfrentar ameaças de mísseis próximos. Simultaneamente, o aumento da produção local reduz a dependência de fornecedores estrangeiros, fortalece as cadeias de suprimentos militares e reforça a aliança entre Estados Unidos e Japão. Esta não é a primeira colaboração entre as duas nações em sistemas de defesa. Eles já co-desenvolveram o míssil interceptador Standard Missile 3 anteriormente. Analistas de defesa creem que essa cooperação aprofundada não só fortalece as capacidades do Japão, como também envia uma mensagem contundente a rivais regionais. Ambos os países reafirmaram seu compromisso em dissuadir ações agressivas, especialmente da China. Vários elementos-chave definem essa estratégia conjunta de dissuasão. Primeiro, a presença militar aumenta na primeira cadeia de ilhas, com a expansão do papel do Japão na segurança regional. Ademais, intensificaram-se os treinamentos e exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos da América e Japão. Em terceiro lugar, ambos os países enviam uma mensagem estratégica à China de que estão unidos em seu compromisso com a estabilidade. O Japão aumentou significativamente seus gastos militares. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ao reafirmar a forte parceria militar entre os países, revelou que o Japão se comprometeu a dobrar seus gastos com defesa até 2027. Ele também apontou que os Estados Unidos recentemente aprovaram quase $1 bilhão em vendas militares estrangeiras para Tóquio. Mas o Japão está realmente sério sobre a segurança de si mesmo e da região? O Japão tem sido uma nação pacifista por muito tempo, e os números não mentem sobre o seu compromisso. Em 27 de dezembro de 2024, o gabinete do Japão soltou uma bomba financeira. Eles aprovaram 8,7 trilhões de ienes, cerca de United States dólares dos Estados Unidos, 55,1 bilhões para 2025. O orçamento de defesa saltou 9,4% em relação ao ano anterior, marcando o 13º ano consecutivo de crescimento. Esse número não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre intenção. O Japão não está apenas falando sobre defesa, está se armando para dissuasão. O gigante adormecido está despertando, mas o dragão já está muito à frente. E quer gostemos ou não, se uma guerra eclodisse entre a China e o Japão hoje, a China poderia facilmente esmagar o Japão, a menos que os Estados Unidos intervenham, é claro. Segundo um analista dos Estados Unidos da América, a postura militar de Tóquio ainda está evoluindo e não está no nível necessário para enfrentar as crescentes ameaças regionais. A diferença é nítida ao comparar os militares. O orçamento de defesa da China é de mais de 266 bilhões de dólares, enquanto o Japão tem 57 bilhões de dólares. A China tem mais de 2 milhões de pessoal ativo, enquanto o Japão tem perto de apenas 261 mil. A China tem mais tanques, mais navios de guerra e um enorme arsenal de mísseis. O Japão depende do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América, enquanto a China possui mais de 500 ogivas nucleares próprias, com o objetivo de 1.500 até 2035. Assim, a China tem vantagem na maioria das categorias, de poder de fogo a efetivo. Mas o Japão tem uma estratégia louca para contrapor a China. O Japão está investindo dinheiro em algo chamado armas de confronto. Estamos falando de 939 bilhões de ienes reservados para isso. Estão construindo mísseis anti-navio tipo 12, lançáveis de terra e mar. Eles estão trabalhando em projéteis de deslizamento de alta velocidade para defender ilhas remotas.
eles estão desenvolvendo mísseis lançáveis de submarinos. Você pode questionar, o que há de louco nisso? Isso não é uma estratégia comum? O plano do Japão é atacar alvos inimigos à distância, tornando muito arriscado para os inimigos se aproximarem. O Japão também está comprando o míssil de ataque conjunto da Kongsberg da Noruega para seus caças F-35A, mísseis de cruzeiro Tomahawk para destroyers e mísseis de longo alcance JASMER dos Estados Unidos para seus jatos F-15. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos da América aprovaram a venda de 16 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, IRs, ao Japão por United States dólares dos Estados Unidos, 39 milhões. Isso é além dos 50 mísseis aprovados em agosto de 2023. Porém, a desvalorização do iene está prejudicando esses negócios. O Japão pagou um adicional de 123,9 bilhões de ienes no ano passado por equipamentos americanos, devido às flutuações cambiais. Mesmo assim, Tóquio está progredindo, importando 2 drones MQ-9. B Sea Guardian e 6 VBAT, todos produzidos nos Estados Unidos da América. Os operarão diretamente dos navios de guerra japoneses. Ao mesmo tempo, o Japão fortalece suas defesas de mísseis, especialmente em regiões críticas como Okinawa, onde há milhares de tropas americanas. Foram alocados 533 bilhões de ienes para reforçar seus sistemas integrados de defesa aérea e de mísseis, radares, interceptadores e unidades móveis de vigilância. Muitas notícias giram em torno do exército, armas e atualizações do Japão. Você percebeu que, há alguns anos, o Japão raramente aparecia nas notícias por esses assuntos? Surpreendentemente, isso ocorria por uma razão muito positiva. O Japão manteve por muito tempo uma regra simbólica. Não mais do que 1% do produto interno bruto para a defesa. Essa regra agora se foi. 1,6% do seu produto interno bruto em defesa em 2024 e planeja atingir 2% até 2027. Essa é uma mudança significativa para um país que, após a Segunda Guerra Mundial, construiu sua identidade como uma potência pacifista. Apesar de parecer ousada no papel, essa transformação não está livre de controvérsia. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o artigo 9 da Constituição japonesa renuncia à guerra e proíbe manter forças militares tradicionais. Mas, com o desenvolvimento e implantação de capacidades ofensivas, críticos alegam que o Japão está minando seus princípios pacifistas. Apesar de muitos indicarem a China como responsável por essa mudança, frequentemente não percebem as duas ameaças veladas que somente o Japão de fato compreende. Veja, o segundo é a Rússia. O primeiro é o mais fraco economicamente e militarmente, mas ainda representa uma grande ameaça para o Japão. O Japão tem disputas amargas de longa data com a Rússia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia capturou 4 ilhas da cadeia das Ilhas Kuril do Japão, e estas foram Kunashiri, Etorofu, Shikotan e as Ilhas Habomai. Por outro lado, o Japão reivindica essas ilhas como seus territórios do norte. Apesar das tentativas, as Ilhas Kuril permanecem um território disputado, pois Japão e Rússia nunca assinaram um tratado de paz formal desde a Segunda Guerra Mundial. Os dois países discutiram esse problema por décadas, tentando chegar a um acordo, mas sem sucesso. Por fim, os líderes principais dos dois países alcançaram certo sucesso através de discussões. Em 2016, o conflito diminuiu quando os países concordaram em atividades econômicas conjuntas, como projetos de turismo nas ilhas e visitas sem visto para japoneses. 2 anos depois, Shinzo Abe, ex-premier japonês, sugeriu dividir as ilhas e devolver 2 ao Japão, mas Putin rejeitou a proposta. Mas mesmo assim, a situação não era tão grave quanto agora. Piorou por causa de um evento que se tornou o assunto do momento, e isso é o conflito Rússia-Ucrânia. Isso porque, quando este conflito começou em fevereiro de 2022, o Japão impôs sanções à Rússia, o que encerrou a cooperação econômica em torno das ilhas. Em resposta às sanções, a Rússia interrompeu as negociações de paz sobre as Kurils, encerrou um acordo que protegia barcos de pesca japoneses e realizou um exercício militar nas ilhas para praticar a defesa contra a invasão. As tensões se agravaram em 3 de setembro, quando a Rússia revogou um acordo que permitia ex-residentes japoneses da ilha visitarem sem visto.
Ao mesmo tempo, o exercício naval Vostok 2022, que incluiu operações conjuntas com a China, ocorreu nas ilhas. O que torna essas ilhas uma grande ameaça para o Japão é que a Rússia as militarizou. De fato, a Rússia tem aumentado sua presença militar permanente nessas ilhas desde 2015. A Rússia construiu pistas de pouso, quartéis, implantou mísseis superfície-ar e destacou cerca de 3.500 tropas. Em dezembro de 2021, a Rússia anunciou o destacamento de mais mísseis Bastion na ilha Matva, no meio da cadeia Kuril. Isso foi extremamente preocupante para o Japão, pois a ilha está a apenas 450 milhas de distância. A Rússia já está envolvida na Ucrânia e gastou muito dinheiro e recursos lá. Então, abrir outra frente com o Japão é quase impossível para a Rússia por um motivo simples. O produto interno bruto do Japão é de United States dólares dos Estados Unidos, 4,2 trilhões, enquanto o da Rússia é de United States dólares dos Estados Unidos, 2,21 trilhões. Portanto, é difícil para a Rússia gastar muito dinheiro em outra frente, já que a economia do Japão é quase 2 vezes maior que a da Rússia. Agora, isso obviamente não significa que o Japão deve subestimar a Rússia. Novamente, não podemos esquecer o fato de que a Rússia tem laços muito próximos com a maior ameaça do Japão, a China. Mas qual é aquele país que poderia ser mais perigoso apesar de ser mais fraco que o Japão? Apesar de fraco, é uma potência nuclear. O mais assustador não são suas armas nucleares, mas quem as manuseia. Você provavelmente já adivinhou. Trata-se do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Este incidente prova o quão perigosa é a situação. Em outubro de 2022, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico que passou sobre a região de Tohoku, no Japão. Segundo Hirokazu Matsuno, secretário-chefe do gabinete japonês, mais de 8 milhões de pessoas vivem nessa região. Se o teste tivesse falhado e o míssil não alcançasse o alvo, mesmo sem ogivas nucleares, um míssil balístico caindo em uma área populosa ainda causaria danos massivos devido à sua velocidade, peso, combustível e ao pânico gerado. O fato chocante é que a Coreia do Norte testou repetidamente mísseis balísticos intercontinentais. De 2019 a 2023, a Coreia do Norte realizou mais de 130 testes de mísseis e provavelmente continuará essa tendência. O fato mais preocupante é que a Coreia do Norte tem 50 armas nucleares a partir de 2024. Então, o ditador norte-coreano não está apenas aumentando os números, mas também melhorando o alcance dessas armas. O que torna a Coreia do Norte letal é a melhoria de suas relações com a Rússia e a China. Há poucos meses, Putin visitou a Coreia do Norte e assinou um pacto prometendo assistência militar mútua imediata em caso de agressão armada contra qualquer um dos países. Não podemos esquecer o papel vital da China na assistência à Coreia do Norte, inclusive em seu programa nuclear. O que choca são alguns padrões. Em 2019, o Japão relatou que Pyongyang testou 10 novos projéteis, alguns semelhantes aos avançados mísseis Iskander da Rússia. Os mísseis têm alcance de 200 a 600 quilômetros, o suficiente para atingir quase qualquer grande cidade japonesa. Os dois países ainda têm questões pendentes, como o sequestro de japoneses pela Coreia do Norte e o status da Península Coreana. Entre 1977 e 1983, operativos militares e de inteligência norte-coreanos sequestraram ao menos 17 cidadãos japoneses do Japão. Essas tensões persistem. Além disso, em novembro de 2023, a Coreia do Norte lançou seu primeiro satélite espião capaz de coletar informações sobre o Japão e aprimorar os sistemas de mira e vigilância de Pyongyang. Essas ameaças desses 3 países estão se tornando preocupantes dia após dia. E não sou eu quem está dizendo isso. O próprio Japão admitiu isso abertamente. Em julho de 2024, o Ministério da Defesa do Japão divulgou um documento oficial que chamou os exercícios militares conjuntos da China e Rússia de grande preocupação. Afirmou que a ameaça norte-coreana está mais iminente do que nunca.
A China mantém suas táticas de zona cinzenta, aumentando gradualmente a pressão sobre Taiwan, na expectativa de minar sua determinação, sem iniciar um conflito armado. Para o Japão, cujas ilhas estão próximas, o perigo se aproxima cada vez mais, não apenas no âmbito militar. A pressão econômica é outro trunfo que a China joga. Com fortes laços comerciais, tensões entre as duas nações podem afetar as cadeias de suprimentos, impactando desde eletrônicos até energia. Enquanto isso, a Rússia também reage. Quando surgiram relatos em novembro de 2024 sobre os Estados Unidos da América possivelmente implantarem mísseis no Japão como parte de um plano de defesa conjunto de Taiwan, a Rússia alertou sobre retaliação. O Kremlin considera a presença americana no Japão uma ameaça à sua segurança. Vale lembrar o que a Coreia do Norte declarou em 2017. Eles ameaçaram afundar o Japão, chamando a Organização das Nações Unidas de ferramenta do mal e exigindo seu desmantelamento. Pyongyang criticou um acordo de coprodução de mísseis entre Estados Unidos da América e Japão como um sério risco regional. E como se os inimigos não bastassem, alguns no próprio Japão agora criticam a decisão do país de se rearmar. Há não muito tempo, muitos japoneses estavam dispostos a morrer pelo imperador e país. Porém, as coisas mudaram. E agora a maioria não está interessada em se rearmar. Até os ex-ultranacionalistas se acalmaram. Ao invés de exigirem um exército mais forte, alguns se uniram a grupos contrários a essa ideia. A paixão pela guerra e glória desapareceu. Especialmente entre estudantes, intelectuais e educadores, muitos dos quais agora tendem a ter visões anti-guerra e anti-América influenciadas pelo comunismo. Após a Segunda Guerra, a Constituição japonesa proibiu o rearmamento e a maioria dos partidos evitou apoiá-lo devido à forte oposição pública. Na década de 50, o Partido Liberal do primeiro-ministro Yoshida enfrentou pressão dos Estados Unidos para fortalecer o exército do Japão. Para avançar, Yoshida formou alianças com os progressistas e uma facção liberal dissidente de Hatoyama. Porém, a oposição de socialistas de esquerda e partidos de agricultores, vários com simpatias comunistas, dificultou politicamente o rearmamento. Qualquer plano sério de rearmamento exigia um processo lento e complexo de emenda constitucional. Mas o Japão finalmente tem desafiado todos esses problemas e se rearmado com algumas das armas mais avançadas do planeta. Está adquirindo jatos de combate furtivos F-35B dos Estados Unidos da América, capazes de decolagens curtas e pousos verticais. Está até convertendo 2 porta-helicópteros para implantar esses caças. O Japão atualmente não possui nenhum F-35B, mas planeja adquirir 42 deles no total, começando com 8 em 2025 e expandindo para 30 até 2029. As características furtivas do F-35B, como materiais absorventes de radar e compartimento interno de armas, fornecem vantagem decisiva na evasão da detecção inimiga. Também está construindo defesas de mísseis, lançando uma unidade de segurança espacial e se preparando para ataques cibernéticos e eletromagnéticos. O Ministério da Defesa japonês planeja construir 2 navios de guerra com capacidade de radar para interceptar mísseis norte-coreanos. Para contrapor a China, como visto, planeja adquirir 500 mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance dos Estados Unidos da América, capazes de atingir o território chinês profundamente. Também tem se concentrado em melhorar a guerra anfíbia, que é basicamente sua capacidade de mover rapidamente suas tropas do oceano para a praia. Além disso, o Japão está focando na construção de novas bases militares nas Ilhas do Sul, com apoio dos Estados Unidos da América. O plano é simples. O Japão planeja melhorar suas capacidades de defesa até 2027 para lidar com invasões independentemente e combater ameaças com o apoio de aliados. Em uma década, planeja aprimorar suas defesas para detectar e derrotar invasões mais cedo e a uma distância maior. Agora, é apenas uma questão de tempo até o Japão se tornar uma superpotência militar. Obrigado por assistir.